5h21, quer fazer uma cirurgia plástica? Durante o frio, especialmente em julho, o número de procedimentos cirúrgicos estéticos aumenta consideravelmente. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as cirurgias aumentam cerca de 60% neste período do ano. Isso acontece por esse e por outro motivo, as férias escolares de meio de ano. O Dr. Luiz Felipe Maatz, que é cirurgião plástico, especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica, especialista também em reconstrução mamária, dá detalhes sobre os pontos positivos de se fazer uma plástica nesse período. Nós temos dois fatores, o fator férias e o fator frio. Então são os dois Fs aí da época de junho, julho e agosto que influenciam muito no aumento da procura. Algumas cirurgias plásticas requerem o uso de cintas compressivas, né? Temos, como algumas pacientes, elas podem reclamar do calor intenso, né, nas épocas mais próximas ao verão. Então é uma época propícia para esse uso maior de vestimentas. Então existe um conforto em relação a isso. O inchaço, ele tem uma discreta diminuição, né, no frio, né? O calor realmente está relacionado à vasodilatação, um pouquinho mais de inchaço, mas não é uma grande diferença, não. E a questão de cicatrização, na verdade, isso é um mito. Não existe cicatrização melhor no frio ou no inverno do que no verão. Cicatrização é devido a fatores intrínsecos do paciente, genéticos. Então, a gente não considera que há melhor cicatrização no inverno, não. O uso da cinta elástica modeladora, por exemplo, após a cirurgia é fundamental. Ela age comprimindo a região operada, diminuindo o inchaço e proporcionando uma recuperação mais rápida. No frio, o uso da cinta é mais agradável do que no calor, já que as pessoas transpiram menos, tornando o seu uso menos incômodo. Além disso, as roupas que usamos nesse período escondem melhor a cinta, deixando você mais confortável. Segundo o cirurgião plástico Luiz Felipe Maatz, outro fator levado em consideração por quem faz plásticas no inverno é quanto ao tempo de recuperação. Operando agora, dá para se recuperar a tempo de se estar bem no verão. Exatamente, esse é o terceiro fator que eu iria citar, e que realmente, quando o paciente já faz uma cirurgia plástica, um procedimento agora, uma recuperação média aí entre 1 a 3 meses, uma recuperação plena do procedimento, e já está apto para no verão poder tomar sol, poder viajar com tranquilidade e tá no shape que ele tinha pensado antes de fazer o procedimento. Nos períodos quentes do ano, o calor aumenta o inchaço na região operada, especialmente para quem tem propensão à retenção de líquidos. O frio provoca uma contração dos vasos sanguíneos, proporcionando a redução de inchaços, edemas e de sangramento interno do ferimento. O cirurgião plástico Luiz Felipe Maatz indica quais são os procedimentos cirúrgicos mais realizados nos dias atuais. Procedimentos de plástica mais comuns realizados são aumento de mama, então as próteses mamárias, a lipoaspiração, seguido por abdominoplastia, redução de mamas, blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras, cirurgia de face, enfim, daí é uma sequência, mas os mais comuns são prótese de mama e lipoaspiração. Após a cirurgia, é comum o aparecimento de hematomas e, se as regiões submetidas à plástica forem expostas ao sol, estes hematomas podem se tornar manchas permanentes na pele. O ideal, dependendo de cada caso, é não tomar sol por ao menos 2 meses após a cirurgia. Mais uma razão pela preferência das plásticas nesta época do ano, quando a exposição solar é mais amena. O cirurgião plástico Luiz Felipe Maatz lembra da importância de optar por um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mesmo sendo estética, o procedimento é uma cirurgia que, como qualquer outra, tem seus riscos. Portanto, busque sempre um profissional médico recomendado e qualificado.
procurar o especialista é o primeiro passo. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você encontra o nome do seu cirurgião plástico. Se ele está cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem um nível de segurança aumentado. Sempre fazer uma cirurgia plástica com um profissional que esteja habilitado para isso. E depois os cuidados pós-operatórios que o seu cirurgião plástico vai passar para você, mas que certamente incluem uma boa alimentação, uma hidratação adequada e fazer um pouquinho de menos exercício nos primeiros dias, que é necessário um repouso relativo. Mas é isso. Tá aí, portanto, palavras do Dr. Luiz Felipe Matos, que é cirurgião plástico, falando aí a questão da... As pessoas preferem essa época do ano, o inverno, né, julho, por N motivos. Mas a orientação dele, principalmente, procurar aí um profissional que esteja cadastrado, né, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seja um médico recomendado e qualificado, para evitar justamente o que aconteceu aí com aquela moça lá no Rio de Janeiro, ela que foi fazer a cirurgia, um procedimento na residência, na verdade, do Dr. Bumbum, como ficou conhecido. Tem um detalhe agora que estão trazendo, que mesmo com o procedimento, ele poderá, mesmo com... Aqui, a nota traz uma coisa, deixa eu ver aqui, que o paciente do Dr. Bumbum faz cirurgia para corrigir o procedimento e relata ameaças. São pacientes de vários estados que estão denunciando erros nos procedimentos estéticos realizados pelo médico Denis Furtado, Dr. Bumbum. O médico e a mãe, além de 2 funcionárias, são apontadas como responsáveis pela morte da bancária Lilian Calisto, no dia 15 de julho. Uma jovem do Rio de Janeiro, que não quis se identificar, fez uma cirurgia de correção na manhã de hoje e continua internado em hospital. Segundo ela, a intervenção com o médico Denis Furtado aconteceu em setembro do ano passado. E diz algumas testemunhas aí que ele a ameaçava com processo por calúnia, difamação e injúria. São várias reclamações em vários pontos do país. A mãe dele também tinha histórico de ameaças contra o ex-namorado assassinado. Então, não procurar, né? Principalmente esse caso aqui, o que me chamou a atenção foi a pessoa concordar em fazer aí o procedimento cirúrgico na casa dele. Mesmo que era uma cobertura de luxo lá no Rio de Janeiro, a pessoa se submeteu a isso aí. Então, e acabou, infelizmente, perdendo a vida. A matéria é feita com o Dr. Luiz Felipe Matos, que é cirurgião plástico. Foi feita...